hoje de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 1 até o 11. Evangelho segundo João, capítulo 8. Todos acharam? É um livro bem fácil de achar. Você achou Lucas e já pula para o Evangelho. Amém? Jesus, entretanto, foi para um monte das oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentando-os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram-lhe a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres como essa merecem ser apedrejadas. E tu o que dizes? Isso dizia eles, tentando para o terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentro de vós estiver sem pecado, seja o primeiro ali que lhe tire a pedra. E tornando-lhe a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-lhe-se Jesus, não vendo mais ninguém, perguntou-lhe a mulher: Onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse-lhe Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peque mais. Amém? Quero trazer uma palavra a qual o Espírito Santo ministrou no meu coração, que é o seguinte tema: sepulta o seu passado e viva uma nova história. E quando o pastor Felipe me mandou uma mensagem para trazer uma palavra, é claro que todo mundo que ministra, todo mundo que traz uma palavra, sendo ele eloquente ou não, sábio ou não, passa várias palavras na sua mente. O que pregar, o que falar, falo disso, falo daquilo. E o Espírito Santo vai levando você a dar uma olhada na Bíblia, vai levando você a alguns textos, até ele levar você ao caminho certo. E toda palavra que Deus ministra, toda palavra que Deus fala, a gente somos primeiro a ouvir. Nós somos primeiro a tentar colocar em prática. E quando o Senhor falou para mim assim, sepultar o passado e viver uma nova história, eu me lembro quando a minha avó faleceu. Até então eu estava me mantendo forte, firme, para não chorar, para não derramar aqui uma lágrima. E eu me lembro que eu estava num velório, e lá estava reunido muitas pessoas, são as parentaiadas. Lá é onde você vê aquele que é primo distante. É o lugar que você vê muitas pessoas aqui. E eu me lembro que quando a gente foi para o cemitério, que o coveiro falou assim: podemos colocar a tampa? Aí eles começam, faz o último momento, aí eles começam a jogar terra. Ali, eu confesso, eu desabei, porque eu nunca mais ia ver minha avó aqui. Ela ia ser sepultada. E quando o Espírito Santo fala para você sepultar o seu passado, para você viver uma nova história, é algo que já morreu aqui. Porque se eu for conversar aqui com cada um, de cada um poder explicar o seu passado, você vai ver passados tristes, passados de marca, passados de dor, passado de solidão. Pessoas talvez que estão aqui dentro, alguns eu conheço um pouco a história, que passou pelo vale da morte. Pessoas a qual talvez pensou em tirar sua própria vida. Pessoas jurados. E hoje está aqui, vivo, firme,
Então a palavra que eu tenho para o seu coração, para você sepultar o seu passado. Porque nós vamos caminhando, missionário Michel, e se não tomar cuidado, a gente fica lembrando de algumas coisas lá atrás. Ah, mas quando eu era assim, eu tinha mais isso. Ah, mas quando eu era assim, as coisas não eram assim. Hoje você é cristão. Hoje você serve o Senhor. Hoje você busca um Deus que te prospera, que muda a sua história, que está contigo todos os dias. Mas não é fácil sepultar algo que vira e mexe a gente relembra. Não é fácil você deixar para trás algo que, quando você menos espera, aquilo vem na sua mente. Aí você começa de novo a pensar, e parece que é algo que segura, para você não conseguir viver o que Deus tem para você. Essa mulher aqui da nossa história, a Bíblia fala que Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Felipe falou muito bem das oliveiras aqui, numa conferência que teve. E Jesus lá, ele estava. A oliveira é uma árvore. E a Bíblia, se for ver a história, tinha várias oliveiras. E uma dessas oliveiras, Jesus estava lá. Jesus, ele gostava de estar no meio do mato, no meio de lugares para ficar sós com Deus. Ele estava orando ao Senhor, ele estava buscando ao Senhor. E a Bíblia fala que, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, retornando. Quando a Bíblia fala de madrugada, eu acho que é por volta de umas 4 horas da manhã, umas 5 horas da manhã. E quando ele volta, a Bíblia fala para mim e para você que a multidão ficou sabendo, Jesus estava no templo. A Bíblia fala que voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. Olha que massa, Ângelo. Eu não sei se as pessoas estavam dormindo. Eu não sei se as pessoas falaram assim, olha, a hora que você vê Jesus, me fale que eu quero ir lá no templo. Então eu imagino talvez as pessoas cochilando ali. E aí, o mestre já chegou? Ainda não. Eu vou dormir mais um pouco. Talvez colocava ali o despertador. Se fosse no dia de hoje, mandava já um WhatsApp, fazer um grupo, né? Um grupo, ó, Jesus está lá no templo. Então a Bíblia fala para mim e para você que quando as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava no templo, o povo foi lá com ele. E a Bíblia fala para mim e para você, então, assentado, começava a ensinar aquela multidão. Os ensinamentos de Jesus. Amanda, prefeita. Amanda trabalha na prefeitura, então as pessoas chamam ela de prefeita. Futura. Então, Jesus começou a ensinar aquela multidão, a ensinar aquele povo. E os ensinamentos de Jesus era gostoso de ouvir. O ensinamento de Jesus era algo assim que não trazia canseira. Com certeza ele falava sobre mansidão, com certeza ele falava sobre amar o teu próximo, com certeza ele falava para você ajudar o seu próximo. Olha, eu quero ensinar hoje para vocês sobre o perdão. Imagina a multidão ouvindo Jesus. Como assim, mestre? Eu tenho uma pergunta. Qual é a sua pergunta? E as pessoas faziam pergunta para Jesus. Jesus tinha tempo. Jesus, ele tinha todo o tempo para ensinar aquele povo, para ensinar aquela multidão. E as multidões, eles não cansavam. A multidão, eles não ficavam assim olhando no relógio, que hora que vai acabar, que hora que vai terminar, porque eles sabiam que aquele momento ali era um momento único. Era um momento, Juliano, importante. Era um momento que Jesus estava ensinando a eles algo que eles queriam aplicar na vida deles. E a Bíblia fala então que os escribas, os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, foi pega em adultério. Então os escribas, os fariseus, que são os mestres da lei, as pessoas estudadas, chegaram no templo. Então eu imagino que estava então Jesus sentado, em volta à multidão. Aí de repente chega os escribas, chega os fariseus. E é interessante você notar que quando olha só, quando os escribas e os fariseus chegam até Jesus, eles disseram a Jesus: mestre. Só chama de mestre quem reconhece. Só chama de pastor porque sabe que é pastor. Só chama de missionário porque sabe que é missionário. Então eles reconheceram: mestre. Essa mulher aqui foi
apanhado em flagrante adultério. Então eu imagino que eles não chegaram com educação. Eles sabiam que Jesus estava no templo. Eles sabiam que a multidão estava com eles. Então eles chegaram, Jesus já percebeu, e eles falaram assim: mestre, essa mulher aqui, ó, que está no meio de todo mundo, foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres como essa sejam apedrejadas. Está vendo, Michel? Ele chega, os escribas, os fariseus, com uma mulher, aqui, coloca ela no meio e fala assim para Jesus. E na lei de Moisés, falou que tais mulheres como essa merecem ser apedrejada. E você, o que me diz? Agora pensa comigo. Imagine você, Heloísa, sentado lá ouvindo os ensinamentos de Jesus. Imagine você admirando Jesus, o ensinamento. Cada palavra que saía da boca de Jesus saltava o coração. Nossa, que massa, hoje ele está falando de amor. É assim. Quando vem pregador aqui trazer uma palavra, ou quando você vê uma palavra pelo YouTube, quando você vê um pregador que você gosta, aqueles caras, um Luiz Hermino, aqui gosta bastante do Luiz Hermino, né? Um Luiz Hermino, um Marco Feliciano, quando você vê aqueles caras, né? Você vê assim, você fica lá prestando atenção, você fica ouvindo, e se você está no culto, você olha, nossa, olha, hoje ele vai falar sobre avivamento. Imagina o sermão, os ensinamentos acabando, imagina o povo juliano indo para a casa deles. Nossa, você viu que massa? Hoje Jesus falou sobre humildade. Ah, eu queria ser Jesus. Aquilo que você admira atrai. Eu estava falando com o Bob, cujo Fabiano, um dos melhores assessores da Câmara. Eu estava falando para ele assim que um dia nós teve uma aula no Rogate, Juliano. E essa aula mudou totalmente o meu pensamento. Dê honra quem merece honra. Porque quando a gente vê, e eu me lembro que a gente teve essa aula, e quando eu cheguei no culto, eu fiz uma oração que a gente fez dentro da sala de aula, com o professor. Eu falei assim: Deus, a partir de hoje, na célula, na igreja, isso faz muitos anos, vai fazer 10 anos atrás, eu falei assim: Deus, qualquer pessoa que trazer a sua palavra, independente do estado que está, eu não quero nem saber, eu quero que o Senhor use aquela pessoa como um instrumento de Deus para falar comigo, e eu vou olhar aquela pessoa com honra, a mesma honra que eu vou dar a um pregador de fora, a mesma honra que eu vou dar para um Randy Clark da vida, ou para outro pregador, é a honra que eu vou dar àquela pessoa. Gente, eu tive uma experiência incrível. Eu me lembro que eu cheguei nesse culto, eu estava sentado na quarta fileira, e tinha um irmão ministrando aqui, e esse irmão fez um apelo, e é um irmão que eu vivo com ele todos os dias, nós conversávamos todos os dias, o abençoado do cara era meu discípulo, então eu sabia um pouco da vida do cara, sabia um pouco talvez das suas fraquezas, eu dava conselho para o cara, e esse cara estava pregando a palavra, e ele fez um apelo, ele estava falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez ele não vai nem lembrar, mas quem bate, esquece, quem apanha, lembra. E quando ele falou assim, gente, o interessante, um dos trechos da ministração dele, ele falou assim: olha só, o Espírito Santo não falou para Sadraque, para Mesaque, para Abednego, para eles, ó, o Espírito Santo está falando para mim, para nós não se curvar. Não, eles tomaram uma decisão, eles tiveram uma postura, e esse jovem, daquela noite, pastora Rebeca, ele fez um apelo, eu estava esperando um apelo, porque aquele apelo era da minha alma. Eu me lembro que eu dobrei o joelhinho ali e pedi assim: Deus, eu estou numa situação aí, que eu preciso da sua direção, e a palavra, o culto, embora que a igreja tinha várias pessoas, mas aquele culto, para mim, foi muito bom, era o meu culto. Aí Deus me deu uma direção, e com a direção que Deus me deu tudo certo. E quando a gente fala assim de honra, a gente temos que entender que quando qualquer pessoa que vem trazer uma palavra aqui, que você tem um conhecimento, dê uma honra. Tenta esquecer um pouco a amizade que você tem com aquela pessoa.
Vocês vão ver como vocês vão ser edificados. Vocês vão ver como vocês vão ser abençoados. Porque a unção, ela é transferível. Aquilo que você admira, você atrai. Aquilo que você respeita, pode ter certeza, você também vai ser respeitado. Os ensinamentos continuam. E quando os escribas falam assim, mestre, a multidão para. Os olhares agora, Michel, não é mais um olhar como ele estava admirado com o ensinamento de Jesus. Quando os escribas, os fariseus falam, mestre, a multidão que estava, vixe, chamou Jesus de mestre. Será que eles vão fazer uma pergunta? O que vai fazer com essa mulher? Ela foi apanhada em flagrante adultério. Meu Deus, e agora? Jesus tem que dar uma resposta. Porque os fariseus falam assim, ó, detalhe, na lei, irmãos, eles veem com a lei. Pastor Felipe, ele estava com a Constituição. E na lei de Moisés, falou que tais mulheres como essa merecem ser apedrejadas. Que lei é essa, Rodrigão? Rodrigo, ou irmão? Neguinho não. Que lei é essa? É a lei de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Para você, se você for ver a história, a Bíblia fala, gente, que quando você olha, você vê essa história, bem que você lê Gênesis, Êxodo, Levítico, tem uma história lá de um camarada, Michel, que ele foi apanhar lenha, Michel. Gente, ele foi apanhar lenha para levar para sua casa. Um dos caras viu, correu. Moisés, fulano está apanhando lenha no dia de sábado. Quem que é a pessoa? Fulano de tal. Traz ele. Apedreja. O cara morreu apedrejado. E quando você lê, você pensa, nossa, que injustiça. Não, seja sincero, irmão, o cara está apanhando lenha. Que mal o cara fez? Morreu apedrejado. Os escribas estavam fazendo dessa lei. E a Bíblia fala aqui no versículo 7, como insistiram na pergunta, eles não pararam, Michel. Eles insistiam. Ei, Jesus, com todo respeito aí à sua multidão, o que nós vamos fazer com essa mulher? A Bíblia fala então, Jesus se levantou. Ele estava sentado, ele se levanta. Ele disse, aquele dentro de vós estiver sem pecado, seja o primeiro que tira a pedra. Esquece Jesus. Esquece os escribas. Esquece a multidão. Essa mulher está na onde? No meio. Fala assim, fala comigo assim. Essa mulher estava no meio. O meio que aqui representa, ela está exposta. Todo mundo está vendo. E ela não estava lá como uma honra. Ela não estava lá aqui para trazer uns ensinamentos. Não. Ela estava lá para ser condenada. Ela estava lá para ser julgada. Ela estava lá para ser apedrejada. Pensa comigo. Vamos tentar buscar, vamos tentar entrar na história. Imagine o pensamento dessa mulher. Fala para mim, amigos. Olha a situação dessa mulher, que a Bíblia não fala qual é o nome dela. Qual que é os pensamentos que passou na sua mente? Com certeza o primeiro pensamento, vixe, vão me matar. Sim ou não? Ué, os escribas, os fariseus, mexendo no Antigo Testamento, na lei, já era. O pensamento de morte rondou na mente dela. O segundo pensamento que com certeza vem, eu sou um lixo, eu não presto, eu estou no sal, estou no vale. Já era. Eu não sei se ela estava cabisbaixa, eu não sei se ela estava assim, mas imagine talvez se ela estava tentando ver no meio da multidão, se tivesse um amigo, se tivesse um parceiro, se tivesse um familiar. Com certeza outro pensamento que ela achava é impossível sair dessa. Aí quando ela olha assim, ela vê que Jesus se levanta, e Jesus fala, aquele dentro de vós, tiver sem pecado, tiver perfeito, seja o primeiro a tirar a pedra. Escuta, ó,
aquele dentro de vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra. Aquele que estiver perfeito, aquele que está orando, aquele que está se santificando, aquele que está um anjo, seja o primeiro. O silêncio. A mulher, para ela, é um ar de esperança. Todo mundo quieto, Juliano. Porque Jesus levanta, ele fala, olha que Jesus massa, ele levanta, fala, aí depois volta a escrever algo. A gente não sabe o que ele estava escrevendo, a Bíblia fala que ele estava escrevendo. Curto, sábio, manso. Os escribas na cabecinha dele, ele levanta, já sabe que a mulher está ali no meio. Aquele dentro de vós, se estiver sem pecado, seja que o primeiro que atira a primeira pedra. E volta a escrever. A Bíblia fala aqui no versículo 9: mas, ouvindo eles esta resposta, acusado pela própria consciência, olha só, acusado aqui pela própria consciência, foram se retirando um por um, começando pelo mais velho até os últimos. Sabe o que aconteceu? Eles se examinaram, eles se olharam para dentro de si. Você não vai tacar pedra? Não. Meu nome está no Serasa. Vixe, o meu também. Taca pedra. Não posso. O quê? Eu saí com ela. Nossa. Taca pedra. Não posso. O quê? Eu bati na minha mulher. Nossa. Ô senhor aí, você não é escriba? Taca pedra. Eu estou devendo na casa agita. Ou ele foi pego pela própria consciência. E a consciência, ela é uma arma. A consciência, às vezes, irmão, impede você de falar bobeira. A consciência faz você, Ângelo. Se eu tenho algo para falar com você, mas peraí, deixa eu me olhar no espelho. Deixa eu ver como é que está o meu olho, né? Olhar porque o meu olho está verde, não. Não, deixa eu ver se não tem alguma trava no meu olho para depois tirar a sua. A consciência é uma arma. E ele foi pego pela própria consciência. Jesus só jogou, Michel. Olha que massa. Imagina se eu estivesse lá no meio. Não, agora eu quero ver. Como é que Jesus vai sair dessa? E Jesus saiu. Foi saindo um, foi saindo dois, foi saindo tudo, saiu todo mundo. Ficou só a mulher no meio. O meio representa vergonha, o meio representa derrota, o meio representa fracasso, o meio representa uma exposição ali. Aí ficou só a mulher, Jesus e o povo que estava ali, a multidão. Jesus erguendo, Jesus se ergue de novo. Olha só, ele não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os seus acusadores? Ei, mulher, cadê os seus acusadores? Imagina ela de cabeça baixa. Pode levantar a cabeça, filha. Olha ao seu redor. Cadê? Cadê os seus acusadores? Ela responde para Jesus. Ninguém, olha só, a mulher, olha só, mulher, onde estão aqueles que teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Aí Jesus fala, então lhe disse-lhe Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peque mais. Ou seja, Jesus estava falando para ela assim, mulher, eu sei que você teve um passado complicado. Eu sei que você teve um passado difícil. Eu sei que eles veem com a lei. E eles não estão errados. Mas eu sou a graça. Eu sou o caminho. Se eles não te condenaram, tampouco eu te condeno. E Jesus tinha um poder, irmão. Você sabe que eu aprendo com isso?
Eu não sei o que vocês fez no verão passado. Eu não sei o que você comeu. Mas eu sei que tem um Jesus que te perdoa. Eu sei que tem um Jesus que ama, que te valoriza e que aposta em você que tudo vai dar certo. E quando Jesus chega até essa mulher, ele fala assim, em outras palavras, que ele fala assim: vai, não peque mais. Sabe que Jesus está mostrando para mim, para você, falando para ela: vai viver a sua vida com dignidade. Vai viver uma nova fase da sua história. Vai viver as oportunidades que o mundo vai te oferecer. Ou seja, sai do passado, filha, e viva uma nova história. É essa palavra que eu tenho para o meu coração. É essa palavra que eu tenho para o seu coração. Que esse ano de 2025, eu quero profetizar na sua vida. Não vou falar que vai ser o melhor ano. Não. Você vai dar continuidade do ano de 2024 com um pontinho de mais. Inclua o mais. Eu estava orando meia hora. Esse ano eu vou orar 1 hora. Eu não estava orando porque eu parei. Esse ano eu vou voltar então a orar. Eu estava fazendo propósito 1 vez por semana. Esse ano você vai fazer 2 propósitos. Que esse ano você acrescenta na sua vida o mais. Esquece 2024. Esquece que foi um ano talvez de tristeza. Um ano talvez, de amargura. Um ano talvez que você pensou em comprar sua casa própria. Um ano talvez que você esperava isso e não aconteceu. Olha para 2025. Que eu acredito e profetizo que será um ano totalmente diferente. Esquece governo. Mas lembre-se de Jesus. Aprenda a sepultar o seu passado e viva uma nova história. E quando a gente fala de passado, a Bíblia fala dos seus pecados. Eu, o Senhor, não me lembro mais. E você sabe que é a tristeza. Você sabe quem que lembra de algo que você fez? Pergunta para mim assim: irmão, fala comigo assim, irmão, quem lembra dos meus erros? Sabe quem? É crente. É irmão. Ó, você não é tudo isso não, hein? É foguinho de palha. Enquanto as pessoas vão falando que você não é tudo isso, Deus lá de cima ora: não, você é assim, vai dar certo. E quando está falando assim: mas lá atrás você estava aí caído. Sim, estava caído, mas eu me levantei, e daí? Porque Jesus sempre tem algo novo para nós. Ele sempre tem algo bom para nós. Jesus, ele sempre tem. Então nós temos que todos os dias, quando vem um pensamento negativo, quando vem aquela tristeza, lembre-se: não, meu passado eu vou sepultar e vou olhar para o novo. É essa palavra que eu deixo para o seu coração. E eu quero te motivar, que você creia mais, acredite mais. Você não é essa mulher da história, mas você pode se colocar no lugar dessa mulher. Você pode se colocar no meio do furacão sozinho, achando que todo mundo te abandonou, achando que ninguém está nem aí para você. Mas entenda que tem um Deus que está no controle de tudo. E pode ter certeza, Ele pode mudar o percurso da sua história. Eu gostaria que você se colocasse em pé, por gentileza, para nós orar. E eu gostaria que você colocasse diante de Deus nesse exato momento, aí no banco onde você está, o que você quer que Deus faça esse ano de 2025. Talvez você já colocou, ou talvez você não colocou ainda, mas eu acredito que você já colocou. Então aquilo que você colocou diante do Senhor, entenda que Deus vai querer de você um pouco mais de esforço, um pouco mais de ajuda, um pouco mais, sabe, se esforçar mais. E eu tenho certeza que você vai chegar na onde que você tem aquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor. Você que colocou algo na mão de Deus, creia e acredita que vai acontecer. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa noite. Eu quero agradecer ao Senhor por este momento. Eu quero orar por cada um que está aqui nessa noite. Eu peço que o Senhor possa, Pai, estar abençoando cada vida.
que eles possam, meu Deus, sepultar o passado, sepultar algo que aconteceu lá atrás e viver uma nova história, e viver algo, meu Pai, novo. O novo é de Deus, o novo é do Senhor. Eu profetizo, meu Pai, que esse ano 2025, meu Deus, que eles possam dar continuidade, mais um pouquinho de mais oração, mais Bíblia, mais jejum, mais esforço, mais evangelização. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, capacitar. Se tem alguém aqui que tem algo profissional dentro do coração, Pai, a minha oração nesse momento, que Deus possa abrir as portas, que Deus possa abençoar, que Deus possa fortalecer, e que Deus possa, meu Pai, honrar e o abençoar, em nome de Jesus Cristo. Antes de você assentar, eu gostaria nesse momento da gente orar. Senti isso no coração, foi sexta-feira, e o Senhor, Ele proporciona tudo, não do nosso jeito, mas do jeito dEle. Então eu acredito que esse é o momento. Queria chamar a Heloísa e o Michel aqui na frente, para a gente estender as mãos na vida desse casal. Por gentileza, Michel, Heloísa. Eu acho que quem está vindo aí no período de oração, o pastor falou para a gente estar orando para os missionários. Até então eles foi com desejo no coração, o desejo de estudar, o desejo de se capacitar e de serem médicos. O desejo continuou, mas o percurso mudou. E quem faz essas mudanças não são eles, quem faz essas mudanças é Deus. Eu sei que talvez aquilo que o pastor falou aqui, eu sei disso, nós não vamos estar lá com eles, mas as nossas orações vai estar, as nossas ofertas talvez vai estar, a nossa ajuda intercedendo vai estar. Então eu gostaria de orar pela vida deles. Pode ter certeza que eles não vão mandar mensagem para vocês pedindo pix, pedindo dinheiro, não. Mas eu gostaria nessa noite, está aqui um casal de missionário que está saindo daqui do nosso meio. Eu conheço o Michel, eu conheço a Heloísa. Todos nós aqui que é um pouco mais velhos, conhecem a vida deles. Eles são fruto daqui. Aonde que Deus vai levar eles, eu não sei. Mas aquele que sentiu no coração, só se você sentir no coração, não faz isso por emoção. Quando a gente faz algo por emoção, não dá certo, Juliano. Não dá certo. A emoção acaba. Mas quando é algo que vem gerado do seu coração, permanece. Fica firme. E vocês sabem que sozinhos eles não vão chegar. Eles vão precisar de nós. Eles vão precisar da sua oração. Eles vão precisar da sua oferta. Eles não vão pedir. Quem vai pedir é nós. É um amigo próximo, para abençoar a vida deles. Hoje o coração deles estão na missão, e eu não tenho dúvida que eles vão ser um instrumento de Deus, por onde pisar os pés. Então que vocês estendem as mãos para cá, vamos orar pela vida deles. Pai, nessa noite, meu Pai, eu quero orar pela vida do Michel, quero orar pela vida da Heloísa. Em cima também, Pai, dessa palavra, que eles possam sepultar o passado e viver uma outra história, uma outra fase. A minha oração nessa noite é que eles saiam daqui encorajados. Talvez eu não sei como que eles chegaram aqui, talvez chegaram aqui já como um leão dentro, mas que eles saiam daqui, Pai, igual uma águia. Águia com voo, águia com visão. E quando vem pensamento, meu Deus, será que nós vai conseguir? De repente chega um pix, de repente você viu uma palavra de consolo, de repente eu estava orando por vocês nisso, e essas orações vai dando ânimo para mais um ano, vai dando ânimo para outro ano, e quando menos esperar, o país está alcançado, a cidade está alcançada, a aldeia está alcançada, e assim o trabalho vai continuando. Eu profetizo, meu Pai, na vida do Michel, que Deus possa estar abençoando, que Deus possa estar capacitando, que Deus venha tirar a tristeza, a angústia, desânimo. Será que é? Será que é aquilo? Não, não tem será. Tem um Deus que vai ser o seu norte, tem um Deus que vai ser sua bússola, tem um Deus que vai estar no controle de toda a situação. Oro pela vida da Heloísa, oro, meu Deus, que cada movimento que ela fazer com os seus braços, cada movimento que ela fazer na área da dança, que o Espírito Santo, meu Pai, usa essa menina tremendamente, aonde eles pisar os pés, que o Espírito Santo, meu Pai, se revela através de outras vidas. Talvez eles vão usar palavras, ou talvez só a presença deles basta, que é a unção do Espírito Santo. Eu oro, meu Deus, se eu posso estar abençoando a vida deles. Eu oro se eu posso estar abençoando, meu Pai, sua casa, seus sonhos.
porque eles estão colocando tudo na mão daquele que sabe de todas as coisas. E esse que sabe de todas as coisas se chama Deus, o Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Que Deus o abençoe, que Deus te dê graça, sabedoria por onde vocês for, que vocês aplaudam o Espírito Santo, e eu agradeço a oportunidade. E eu vejo chamar Deus presente.